Olá, seja bem-vindo ao canal Pátria da Costura. Meu nome é Patrícia Bordignon e nesse vídeo eu vou ensinar você a como fazer uma capa de almofada com zíper. Olha só que linda, pessoal. E o zíper fica escondidinho aqui, ó. É um projeto de costura bem clichê, mas ele é especialmente voltado para quem está dando os primeiros passos na costura. E se você já sabe costurar, você não pode deixar de fazer esse projeto. Que tal dar uma renovada aí nas suas capas de almofada? Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, deixa o seu like se você gostar do vídeo, ativa o sininho que tá aqui embaixo para você não perder as novidades aqui do canal e me segue lá no Instagram, @Pátria da Costura. Então, bora aprender comigo! Então vamos começar pelo tecido. Eu vou usar um tecido aqui que chama Jacquard e é um tecido para decoração e é ideal para fazer capas de almofada. É um tecido mais grosso, mais resistente, tá? Mas eu vou deixar mais sugestões de tecido na descrição do vídeo. E eu vou usar um zíper comum de 45 centímetros. E para fazer a capa, eu vou precisar de 3 partes, tá? Tendo a maior 42 por 42, a menor 22 por 42 e a outra 26 por 42. E no primeiro passo de costura, a gente vai dar o acabamento nessas duas partes aqui, onde vai ser colocado o zíper. Esse acabamento vai ser com ponto zigue-zague ou com ponto overlock, se caso você tiver essa máquina, tá? Então lá na máquina agora eu vou mostrar a regulagem que a gente vai ter que fazer para esse ponto, para essa costura, e vocês vão entender melhor. Eu vou usar uma agulha número 14 e o ponto zigue-zague de largura eu vou usar 5 e de comprimento 3. Mas aí na sua máquina pode variar, tá? Então você faça testes antes. O importante é que o zigue-zague ele fica num tamanho médio e o mais juntinho possível, tá ok? E essa costura eu vou fazer com o lado do direito para cima, né? O lado da estampa. E eu vou prestar atenção que a agulha ela tem que pegar dentro e fora do tecido. Então aqui vocês podem ver, ó, que eu não vou seguir o guia de um pé de máquina, então ele tá um pouquinho mais afastadinho para eu poder ter esse alcance melhor do ponto. Então eu vou fazendo as duas partes e já mostro para vocês entenderem melhor. E nos dois lados vai ficar dessa forma aqui. E já é o suficiente para travar o fio e não deixar ele correr mais. E já no próximo passo a gente vai começar a aplicação do zíper. Para isso eu vou trocar o pé calcador por um pé calcador para zíper comum. Então primeiro a gente vai aplicar um dos lados do zíper. Para isso o tecido ele vai ficar com o direito virado para cima, tá? E aquele lado que a gente passou o zigue-zague, ele vai ficar exatamente dessa forma aqui. O zíper, eu vou deixar ele com o cursor virado para baixo, tá? Então ele vai ficar aqui, ó, com o avesso virado para mim. E eu vou posicionar ele, gente, ó, bem rente aqui à extremidade de cima do tecido, tá? Se você for iniciante e não tiver muita prática, você pode alinhavar e alfinetar toda essa extensão aqui até o final, tá? E aí a gente vai passar uma costura com retrocesso no começo e no final da costura. E depois de fazer essa costura, se você preferir, você pode fazer uma costura de pesponto aqui, ó. Então você vira, né, o zíper pro outro lado. E você pode fazer uma costura de nervurinha ou de um pé de máquina para segurar essas duas partes aqui. Mas é totalmente opcional, tá, pessoal? Se você não sabe como fazer esses guias, nervurinha, um pé de máquina, eu vou deixar num card aqui em cima do vídeo, o vídeo de truques para você costurar na máquina. E lá eu ensino todos os guias para vocês, tá bom? Ah, e outra coisa muito importante, gente, que eu esqueci de falar. Essa parte aqui é a parte menor, tá? É o retângulo menor de 22 por 42. Agora, a gente vai pegar a parte de 26 por 42 para poder costurar nessa outra parte aqui. E para fazer esse próximo passo, eu vou pegar aquela parte maior e vou colocar sobre o zíper com o lado do acabamento que a gente passou virado para o zíper. Então vai ficar o direito sobre o zíper e o avesso
vai ficar virado para mim. Então eu vou posicionar bem certinho lá em cima e vou alinhar do começo ao fim toda essa parte aqui. E como eu já falei, se você não tiver tanta segurança, você pode alinhavar e alfinetar. E aí a gente vai fazer uma costura também de retrocesso no começo e no final. E agora, para a gente esconder esse zíper, na parte de cima a gente vai sobrepor, dobrando dessa forma aqui, cerca de 3 centímetros. Então você vai medir aí 3 centímetros de uma ponta e vai dobrar em cima do zíper. A gente vai colocar um alfinetinho aqui para segurar e vai fazer a mesma coisa lá do outro lado também. Feito isso, você deve analisar o seguinte: os dois quadrados, eles precisam ter a mesma medida nessa parte aqui. Se caso ficar um pouquinho maior, um pouquinho menor, é aqui que você vai mexer nessa sobreposição que a gente fez. Ou você vai soltar um pouquinho, ou vai cobrir um pouquinho, de forma que o zíper não apareça e também de forma que as duas partes fiquem alinhadas. Ah, e uma observação: se você desejar, você pode passar uma costura aqui na parte de cima da dobra, tá? Para poder segurar melhor ela. E para fazer essa costura, eu vou dar o retrocesso no começo e no final. E o guia que eu vou utilizar vai ser essa partezinha aqui, ó, do pé calcador, dessa parte da frente. Ela vai seguir rente aqui, ó, ao zíper, tá? Para que aí dessa forma a costura saia retinha. Lembrando que essa parte ela vai ser feita, ó, no lado da dobra, tá? Não é do outro lado não. Então é só prestar atenção para não errar nessa hora. E agora, para fechar a nossa capa, você vai abrir um pouquinho o zíper, tá? Pra gente poder virar depois. E vai colocar uma parte sobre a outra, direito sobre direito. Vai alinhar todos os lados, vai alfinetar. A gente primeiro vai fazer com o ponto reto uma costura em toda a volta do quadrado, tá? E eu vou usar o guia de meio pé calcador, que é quando fica um espacinho aqui depois do tecido. Quando eu falo um pé de máquina, é quando ele vem encostadinho com o tecido. Então eu vou usar esse guia para fazer todo esse fechamento do quadrado. E quando chegar aqui nos cantinhos, pessoal, é importante que vocês devem saber fazer aquela técnica do cantinho, tá? Para depois que a gente virar a nossa capa, ela fica bem certinha nos cantos. Essa parte eu já ensino lá naquele vídeo de exercícios para costurar na máquina de costura. Então, quando chegar perto do cantinho, eu vou rodar o volante da máquina, vou chegar o mais perto possível, vou fixar a agulha no tecido, levantar o pé calcador, girar o tecido e aí eu vou inverter a costura, dando sequência ao outro lado. Então lá no modo acelerado vocês vão entender melhor isso e eu vou deixar um card aqui em cima desse vídeo para você acessar e entender com mais detalhes, tá? Quando chegar nessa parte do zíper e da camada de tecido que a gente dobrou, é bom que você faça a costura girando o volante da máquina, tá? Porque pode acontecer de dar uma travada aqui. Então dá uma ajudinha, puxa um pouquinho o tecido, vai girando o volante, que aí você consegue passar por ela, tá? Feito isso, a gente vai dar o acabamento em todas as laterais da capa. E aí a gente vai usar o zigue-zague da mesma forma que eu ensinei lá no início do vídeo para vocês. Então bora comigo ver em modo acelerado do vídeo para você entender melhor.
depois de fazer aquela costura, ela deve ficar dessa forma aqui. Veja bem como que ficou o cantinho. E aí depois, pessoal, é só desvirar a capa. E com a ajuda da ponta da tesoura, lá nos cantinhos da capa, ó, você faz isso daqui, para que os cantinhos eles fiquem bem certinhos, olha só. E aí, gente, gostaram? Eu espero muito que sim. Também espero ter ajudado vocês aí de alguma forma. E se caso você fizer esse projeto de costura, me manda foto para te marcar lá no Instagram. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Um grande beijo a cada um de vocês e fique com Jesus. Ele te ama. Tchau!